Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje é dia de maldade, é dia de falar de política, assunto polêmico, como sempre. A gente fala muito pouco de política aqui no canal do seu mordomo financeiro, diferente de outros sites que acabam focando muito nessa relação entre política e investimentos. Eu, particularmente, gosto muito mais de olhar balanço, de olhar a macroeconomia, daquilo que realmente importa. O que eu vou mostrar aqui, muitas vezes a gente pensa que é o nosso político de estimação ou aquele político que a gente não gosta, que vai mudar tudo na Bolsa. E pode até mudar em muita coisa no país, mas na Bolsa, infelizmente, ou felizmente, né, as questões macro, aquilo que acontece como crises, como ciclo de commodities, influencia e muito mais do que qualquer presidente. A gente vai ver como tem sido aí historicamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de investimentos bastante. Se você gosta de falar sobre política, aí você com certeza vai ter um fórum para poder falar aqui nos comentários desse vídeo, porque a gente quer saber a sua opinião. Você votou, não votou, votaria, não votaria, qual candidato? Pode discutir à vontade, desde que seja de forma respeitosa, senão a gente vai ter que tirar ali algum comentário, tiver palavrão, mas se não, pessoal, está liberado para vocês falarem o que vocês acharem melhor. Afinal de contas, é para isso que a gente está fazendo esse vídeo, para discutir um pouco de política. Se você quiser discutir sobre investimentos, falar sobre investimento, porque lá a gente evita a política, canal, lá, a comunidade do seu mordomo financeiro. Estou até pensando em criar uma comunidade dentro, um canal ali dentro da comunidade para poder a galera falar de política. Aí vai ser tiro, porrada, bomba, dedo no olho, não importa o que vai ter. Mas nesse aqui a gente evita falar disso, é importante cada um estar com foco no lugar certo. Como a gente vai falar hoje de política, é bem importante trazer o que a mídia está trazendo sobre a vitória do Milei. Primeiro, aqui uma matéria da Infomoney, Bolsa Argentina salta mais de 20% com ajustes após a eleição de Milei e feriado. As ações de empresas argentinas listadas nos Estados Unidos subiram até 40% na segunda-feira, lideradas pela petrolífera estatal YPF. O mercado acionário da Argentina subia mais de 20% no início das negociações dessa terça-feira, dia que eu estou gravando aqui, em meio a ajuste após vitória de Milei. O índice SP Merval de Buenos Aires tinha alta de 20,81 em 779 pontos devido aos ajustes de preços após feriado. Analistas do Morgan Stanley previam um ajuste de pelo menos 80% na taxa cambial oficial da Argentina em dezembro, após o resultado presidencial nas urnas. O banco acrescentou que o país provavelmente negociará um novo programa de empréstimo com o Fundo Imobiliário Internacional com relativa rapidez para evitar atrasos com o FMI, com quem tem um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares. Peso oficial fechou a sexta-feira a 354 por dólar e o peso paralelo Blue foi a 950 no último dia. A diferença subiu para 1,68%. A expectativa era de que o peso caísse nesta terça-feira pós-feriado, uma vez que Milei tem como plataforma a dolarização da economia. Então já começa aqui. O pessoal gosta de chutar. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, o dólar vai subir, o dólar vai cair. Eu tenho certeza que a Bolsa Argentina agora vai subir, porque o Milei ganhou, e nada garante nem que dólar vai cair, nem vai subir, e nem que Bolsa vai cair subir por causa da vitória do Milei, ou se seria o contrário com a vitória do Massa. Já o Bradesco BBI destacou manter a opinião de que Milei implementará ajustes fiscais abruptamente, de modo a transferir a culpa por possíveis impactos negativos para o governo atual. Assim como hoje, tudo que o Lula faz de bom é ele que fez, tudo que ele faz e que dá ruim, o que está dando ruim por enquanto, ele bota a culpa do governo anterior, assim como o Bolsonaro também fez, e assim como todo político faz, ficar tentando minimizar ali o que eles estão fazendo de ruim. No que diz respeito à governabilidade, o novo presidente sabe que não pode apostar na conquista do apoio do Congresso no futuro, por isso deve aproveitar a lua de mel para apresentar uma agenda legislativa que não só tem o perfil lá Liberdade Avança, mas também o perfil de coalizão Juntos para o Câmbio, que é da política derrotada Patrícia Bullrich. Então, o que a gente está vendo aqui? A primeira matéria vai falar sobre o que está acontecendo na Bolsa. Isso aqui é o que você deve se preocupar. O que está acontecendo na Bolsa? Na Bolsa Argentina. Ok, você está no Brasil, então não é da sua praia. Quando a gente vê aqui, por exemplo, o G1, ele já está tentando explicar essa relação do Milei com o Congresso. Então é muito importante essa relação que ele vai ter com o Congresso, porque é aqui que ele vai governar. Não adianta nada o melhor político do mundo ser eleito se ele não tem base. Aconteceu já com vários políticos. Bolsonaro mesmo teve muita dificuldade para lidar
com o Congresso e com o Senado, e agora o Lula está tendo a mesma dificuldade. Mesmo políticos de direita ou de esquerda, se não tiverem apoio do Congresso, não tiver apoio principalmente de quem? Daquele centrão maldito, porque o centrão é um negócio que negocia para quem quiser e faz acordo com quem pagar mais. Infelizmente, política é assim, e é o que menos a gente quer, é gente se vendendo por qualquer tipo de voto. E aí, infelizmente, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, isso acontece de monte, e é isso que a gente deveria querer evitar. Bem, os desafios do Milei, eleito presidente da Argentina, é a crise econômica, e aí vai falar sobre a quantidade. O grupo conta com 39 dos 257 deputados e 7 dos 72 senadores. Porém, na verdade, a gente tem aqui 105 dos deputados são da União por la Pátria, que foi derrotado por Milei, né, o do Massa. Juntos pelo Câmbio, que é da Patrícia Burrich, apoiou o Milei, e o próprio Milei tem aqui 39, que é do próprio dele, e tem outros aqui que são mais de esquerda. Então, está meio que em cima do muro, ali meio a meio, mas no geral, se a gente parar pensando, nem todo mundo aqui é de fato, desse aqui, ó, Juntos pelo Câmbio, apoiador do Milei, então ele vai ter que ter muito jogo de cintura para poder fazer alguma coisa com esse Congresso. Já o Terra fala: cautela, pragmatismo e paciência. É assim que o governo do presidente Lula deverá lidar com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, segundo 4 integrantes do governo brasileiro, com quem a BBC News Brasil conversou após a vitória do ultraliberal sobre o peronista e ministro da Economia. O clima que há de aparente tensão, apreensão após o anúncio da vitória de Milei deve-se, em parte, pelas diferenças políticas entre o argentino, de direita, e Lula, que é de esquerda, e também por conta das declarações de Milei sobre Lula, que foram consideradas ofensivas por integrantes do governo brasileiro. Óbvio que foi considerado ofensivo, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas note, o negócio já começou a descer o nível aqui, né? Estava falando de bolsa, estava falando de deputado, já começou a falar de treta, já começou a falar de quem é que xingou a mãe de quem. Carta Capital já me falou: Milei ofendeu Lula de forma gratuita e deve desculpas, diz ministro da SECOM. Aí vai falar que a declaração, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, diz que o presidente eleito da Argentina ofendeu Lula de forma gratuita. O petista também cobrou um pedido de desculpa. O Paulo Pimenta concedeu uma declaração ao ser questionado se Lula deveria, né, telefonaria para parabenizar o Milei. Eu não ligaria, disse ele, só depois que ele me ligasse para pedir desculpa. Ofendeu de forma gratuita, afirmou, depois que isso aconteceu. Aí, vem tudo falando aqui o que aconteceu. Na verdade, eu não vou botar aqui exatamente o que foi dito, mas ele disse que o Lula chamou o Lula de corrupto e de comunista. Então, ele chamou o Lula de corrupto e de comunista porque ele, óbvio, assim como o Bolsonaro, acredita nisso. Acredita que o Lula é corrupto e comunista. Se você acredita ou não acredita, você pode colocar nos seus comentários, aqui nos comentários do vídeo, e a discussão pode começar. Mas a verdade é, olha o nível que começa as manchetes sobre o presidente, sobre a eleição do presidente, e muita gente gosta de postar isso aqui nos nossos fóruns, falando: olha, como é que isso aqui é importante, olha como é que isso aqui vai mudar a política. E o que isso aqui muda para a gente que é investidor? Não muda nada. Não muda nada. Se você gosta desse tipo de notícia, ok, parabéns, mas isso aqui não acrescenta em nada e não agrega em nada para você ficar mais rico, para você ter mais prosperidade, além de alimentar as tretas de Natal, de fim de ano, dos grupos, se você gosta, beleza. Aí, ó, a Infomoney diz: eleição de Milei traz riscos futuros às exportações brasileiras. Ó, olha a notícia agora já vindo para o nível mais de investimentos. O comércio com a Argentina rendeu um superávit de 4,7 bilhões para a balança comercial brasileira do acumulado de janeiro a outubro. Para a FGV, a vitória de Milei traz de volta as incertezas trazidas por pronunciamentos durante a campanha. A saída do país do Mercosul, se ocorrer, traz impactos negativos para as exportações brasileiras, beneficiadas com acordos, caso automotivo, e tarifas preferenciais. Além disso, poderá afetar o término das negociações com a União Europeia previstas para 7 de dezembro, que, mesmo sendo antes da posse do presidente, poderá ser contaminado com um cenário desfavorável. Você vê que o pessoal aqui da GV, notícia que trazida pelo Infomoney, já está mais pessimista com todo o acordo entre Brasil e Argentina daqui para frente. Quando a gente pega aqui a notícia do próprio Assuno Notícias, ó, será que o impacto da eleição argentina da economia nas empresas brasileiras, será que vai ter impacto? Para alguns analistas no curto prazo, em relação entre os dois países comercialmente, ó,
não deverá mudar, pesando o pragmatismo. Rafael Pacheco, economista da Gaia de Investimentos, destaca que Milei, nos últimos atos de campanha na Argentina, atenuou o discurso, afirmando que as empresas privadas eram livres para realizar comércio com quem preferisse. Assim como o Lula mesmo deu uma atenuada no finalzinho da campanha dele, o Bolsonaro também deu uma atenuada, todo mundo vê mais com um pouco por cento, o Milei fez a mesma coisa para conseguir ganhar. O que ele vai tentar fazer depois? Aí a gente vai ver, assim como o Lula está tentando um monte de coisa que não está conseguindo de fato. Ele também vai tentar. O comércio com o Brasil é extremamente favorável para a Argentina. Somos dos países para os quais os vizinhos mais exportam bem de valor agregado. Então, vale a pena para as empresas na Argentina exportarem para o Brasil e manterem essa relação comercial positiva. Por fim, nos últimos anos, várias multinacionais abandonaram a Argentina. Aqui a gente já vem para a parte micro, trazendo o que está acontecendo com as empresas, o que pode acontecer com algumas empresas, dado a recente crise da Argentina e agora a eleição do Milei. Com a inflação anual de mais de 140% e juros básicos de 133% para mitigar os riscos. Recentemente, Itaú encerrou após 40 anos sua operação na Argentina, vendendo-as para o Banco Macro por cerca de 250 milhões. Em relação às empresas listadas na Bolsa, Boragini analisa que a economia argentina não demonstrou impactos relevantes nos resultados. A crise na Argentina afeta as empresas brasileiras, mas a exposição é pequena. Ambev, em 12 meses, teve uma queda de 9% nessa exposição, mas no resultado do trimestre surpreendeu positivamente a Argentina, não impactou. A Ambev é uma empresa que poderia ser muito impactada, mas veja que não está tendo impacto porque ela tem, de fato, vendas para a Argentina. O lucro líquido da Ambev disparou 24,9% no terceiro trimestre, atingindo 4 bilhões. Operações internacionais da cervejaria na América Central e Caribe compensaram as quedas da venda na América Latina e Canadá. Sobre as empresas que têm uma maior exposição à Argentina, a Ambev tem hoje de 7% a 8% da sua receita ligada a operações no país que será governado por Javier Milei. A CVC tem um percentual maior, de 12% a 15%. Logo em seguida vem a Minerva, em torno de 10%, Marco Polo com 8% e os Minas com 5%. Dessas empresas citadas, a Minerva, por ter uma grande exposição na Argentina, vem sofrendo mais, com uma queda de 50% no ano. Porém, a Marco Polo cresceu absurdamente nesse ano. Notem, cadê a influência? Minerva está caindo, Marco Polo está subindo e ambas têm lá uma participação de 9%, 10%, mas é só um pedaço. Então eu volto a dizer, ficar olhando para a política e dizendo que isso aqui é muito importante olhar porque eu estou investindo e preciso olhar, não é o melhor jeito de você investir na bolsa, em renda fixa, não é o melhor jeito de você crescer com seus investimentos e atingir todos os seus objetivos financeiros. O que você tem que ligar é no seu trabalho, nos seus aportes, no tempo que você vai esperar, e os bons investimentos vão sempre te proteger. Boas empresas vão estar protegidas de qualquer cenário. É claro que algumas adversidades vão acontecer, a gente sabe disso, mas essas boas empresas vão sempre se recuperar. Se a gente olhar bem, a inflação na Argentina, de fato, vem subindo muito nos últimos anos. Eu vou até aumentar aqui, ó. Nos últimos anos vem subindo muito, isso é óbvio que vem subindo, mas já vinha de outros governos, mas agora piorou bastante. Não dá para dizer que nos últimos 4 anos não foram aí, em termos de inflação, alguns dos piores, são provavelmente os piores anos da Argentina. Então, a desgraça foi feita, sim, nesse último governo que perdeu bastante a mão. No nosso país, já vinha acontecendo, e quem consertou tudo, vocês sabem, no governo do Itamar, tinha o Fernando Henrique, consertou tudo, e ele não era de direita, teoricamente é um presidente mais voltado para a esquerda, apesar de não ser declaradamente, mas ele é mais voltado para a esquerda, e foi quem resolveu o problema. Lá na Argentina vai ser um ultraconservador de direita que vai resolver? A gente não sabe, depende da política que ele vai colocar. A verdade é que, se a gente parar para pensar no Brasil mesmo, quando a gente teve aqui em 98 a eleição do Fernando Henrique e caiu bastante em 98, ele foi reeleito, não aconteceu nenhuma novidade. No ano seguinte, a Bolsa disparou. Aí, 2002, vitória do Lula, e aí a Bolsa caiu com todas as incertezas, mas já vinha de uma crise, e aí depois subiu 97%, subiu 5 anos seguidos com Lula governando. Então não dá para dizer nem que é o de esquerda ou de direita. No primeiro ano do Bolsonaro também, a Bolsa subiu, depois veio pandemia, a Bolsa subiu um pouquinho, aí a gente vem andando mais de lado. E agora, no Lula de novo, a Bolsa está subindo um pouquinho, mas está subindo. O que significa que a Bolsa provavelmente não está nem aí se você vota no Lula ou se você vota no Bolsonaro, quem ganha ou quem não ganha. Para a Bolsa não interessa.
Agora, para a Bolsa Argentina, e olhando aqui em dólar, de fato, ela vem subindo bastante aí esse ano. Veja que mesmo com tudo isso, ela vem subindo bastante esse ano. Esse target aqui é a Bolsa Argentina em dólar. Se a gente colocar aqui hoje, ela está dando uma ajustada, porque ontem ela subiu mais de 11% em dólar, não os 20% que está dizendo lá. Então veja que a Bolsa, sim, deu uma empolgada, o que é normal, assim como a Bolsa brasileira, quando o Lula ganhou, deu uma boa caída, depois deu uma ajustada. Então a Bolsa, no geral, pessoal, não está nem aí. Você vê que a própria Bolsa brasileira está subindo horrores ultimamente. E o que o presidente está fazendo, deixando de fazer? Nada. A única coisa que está acontecendo é que o cenário externo deu uma melhorada, os juros americanos começaram a cair, e isso sim está influenciando muito na nossa Bolsa. Então não tem nada de errado você olhar para a política, se você gosta, assim como se você gosta de filme, como se você gosta de novela, ou se você gosta de futebol, não tem nada demais você ficar acompanhando. Mas dizer que isso vai melhorar os seus investimentos, que é por isso que você tenta ficar empurrando notícias de política em tudo que é grupo de investimento que você vê, aí eu acho que é um pouco de exagero, porque não é a política que devastou de fato a Argentina no primeiro momento, ou quer dizer, não foi um governo de esquerda que devastou ela somente, todos os governos já vinham fazendo a sua parte ruim, assim como no Brasil também nossa inflação foi causada por diversos governos. E aí independe de quem você votou. A verdade é, eu tenho minha preferência política, o Alexandre tem a preferência política dele, a gente se entende. Eu não sou daqueles caras que fica odiando a pessoa porque ele vota no cara que eu não voto, dizendo que é mau caráter. Não é assim que você deveria, na minha opinião, ver as pessoas. Todo mundo tem seu motivo para votar em fulano, ciclano, beltrano. Mas na hora dos investimentos, a gente tem que se unir para poder dizer, olha, esse aqui é o melhor tipo de investimento, assim você vai atingir a liberdade financeira, assim você não vai. Tem que ser um negócio muito menos politizado e muito mais pensante. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a ver investimentos como uma coisa que é apolítico no primeiro momento, é muito mais de política governamental e política mundial do que somente uma política local. Afinal de contas, por mais que a gente pense que faz muita diferença o governo, o tamanho do Brasil na economia mundial é muito pequenininho. Nós somos muito dependentes da China, e aí sim o que acontece com a China vale muito a pena aqui para a gente olhar. Nós somos muito dependentes do que acontece com os Estados Unidos, e aí sim, o que acontece com o governo americano pode ser muito importante a gente olhar, afinal de contas, eles são os donos da economia mundial, pelo menos por enquanto. Escreve para mim nos comentários, de forma respeitosa, se concorda, não concorda, se você de fato acredita que a Argentina agora vai, ou se você está totalmente desesperançoso, porque agora esse doido desse Javier Milei ganhou aí, o que você pensa dessa eleição, e eu espero você no nosso próximo vídeo.